Olá, boa noite. É notícia em entrevista hoje Camilo Santana, ministro da Educação. Ele é engenheiro agrônomo, é do PT, foi governador do Ceará durante 8 anos, deputado estadual pelo Ceará e no ano passado se elegeu senador pelo Estado e assumiu o Ministério da Educação agora no 3º mandato do presidente Lula. Ministro, obrigado por nos dar essa entrevista. Boa noite para o senhor. Boa noite, é um prazer participar aqui do seu programa, da notícia, para a gente conversar um pouco sobre a educação. Quero falar da educação, do que o senhor está fazendo, do que o governo está fazendo, mas antes, ministro, acho importante a gente ver o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O governo Bolsonaro, de modo geral, ele destruiu políticas públicas. Tem aquela fala famosa dele na Embaixada do Brasil em Washington, logo no comecinho, dizendo que antes de construir, ele tinha que destruir. A gente sabe que o que ele queria construir era um caminho de extrema-direita, um caminho fascista. Mas, no caso da educação, as passagens dos ministros foram especialmente danosas para a área, né? O que o senhor herdou? Que situação que o senhor encontrou quando o senhor assumiu a pasta da educação? Eu fiquei até impressionado, porque eu sabia que houve uma omissão, praticamente, nos últimos anos, do Ministério da Educação junto aos entes federados. Eu fui governador, para você ter uma ideia, não havia nenhum diálogo com os estados, né, pelo menos com os estados do Nordeste brasileiro, mas eu não tinha noção do que realmente fizeram naquele ministério. Foi um desmonte em todos os aspectos. Você imaginar que o ministério que teve em 4 anos praticamente 5 ministros, um praticamente não assumiu, mas foi anunciado, então é algo que você imagina o quanto a educação do Brasil não foi, nem foi prioridade, foi um descaso. Eu considero até um crime que foi cometido, até porque nós vivemos um período da pandemia, que era um período grave, onde as crianças deixaram de ir para a escola. E não houve nenhuma ação do Ministério junto aos municípios, junto aos estados, de apoio, de orientação, de diálogo. Impressionante. Então, houve um desmonte de políticas públicas, um desmonte orçamentário, né? Uma tentativa de desorganizar e destruir a estrutura das universidades públicas desses países federais, dos institutos federais, os cortes orçamentários, a questão ideológica. Então, do ponto de vista de pessoal, de informação, de dados do próprio Ministério. Então, foi um momento, e eu tinha dito que o presidente escolheu um slogan para o seu governo, que eu acho que foi muito assertivo. Quer dizer, união, é importante unir o Brasil, acabar com essa polarização, até porque nós queremos o bem do Brasil, respeitar a democracia, respeitar as ideias e reconstrução. Reconstruir, né? O presidente reconstruiu. Trata-se disso, né? Trata-se de reconstruir muitas das políticas que foram destruídas, foram desmontadas, e não foi diferente no MEC. 6 anos, por exemplo, sem aumento da merenda escolar, da alimentação escolar de crianças e jovens nesse país. Infelizmente, ainda temos realidades que tem crianças que a melhor refeição, a única boa refeição que ela ainda faz durante o dia é quando vai à escola. Você passa 6 anos sem reajustar a merenda. Então, foi uma das primeiras ações que nós fizemos, foi reorganizar o PENAE, que é uma grande política, a Política Nacional da Alimentação Escolar, que era reconhecida, inclusive, internacionalmente, que ajudou a combater a fome no Brasil, porque a fome voltou. Sim. Então, uma das ações que o presidente colocou como prioridade na educação de imediato foi a questão do PENAE. Reconstituímos o comitê, fizemos já um seminário internacional, trouxemos as experiências dos outros estados, fortalecendo a agricultura familiar, que parte dela precisa ser comprada pela agricultura familiar nos estados brasileiros. Então, uma série de políticas que a gente precisou fazer, mas eu fiquei impressionado, não imaginava o nível de desmonte, o nível, né, principalmente num período muito difícil do povo brasileiro atravessou, que foi a pandemia. A gente sabe que as políticas públicas, elas demoram um tempo a dar resultado. A área da educação é uma construção, como o senhor falou, e o Brasil teve uma destruição de políticas públicas que a gente vinha construindo havia muito tempo. Isso foi na educação, no meio ambiente. Além desse efeito do Bolsonaro, só citou o efeito da pandemia. A gente viu como que isso impactou negativamente nos estudantes, sobretudo nos mais jovens, né? Que medidas que o senhor está tomando, que o governo está tomando para corrigir esses erros? A gente sabe que os alunos mais pobres sofreram ainda mais. Primeiro, só para entender um pouco o que foi que nós procuramos fazer nesses primeiros meses. Primeiro, reorganizar, né? Montar um bom time, uma boa equipe, reestruturar programas, repito, a alimentação escolar, bolsas de apoio aos estudantes nas universidades e recompor os orçamentos das universidades, institutos federais. Foram todos suplementados durante esse ano de 2023. Depois, a gente
as bolsas, por exemplo, de mestrado e doutorado, que há 13 anos não havia um reajuste, as bolsas, inclusive, de estudantis nas universidades também, a bolsa de iniciação científica era R$100 ainda, há 10 anos. Né? Então, além de a gente ampliar o número de bolsas, nós reajustamos as bolsas. Depois nós fomos olhar a questão das obras. Você tem uma ideia, são 3.600 obras paradas e inacabadas só da educação básica no Brasil. Isso é o quê? Escola, creches, quadra? escolas, quadras, poliesportivas, enfim. Então, uma das primeiras medidas que nós fizemos foi uma medida provisória do presidente, que agora, inclusive, o Congresso está votando, que foi prefeito que quiser retomar a sua obra, ou o governador retomar a sua obra. Vou dar um exemplo do Maranhão, são 600 obras do Maranhão. É o estado que tem o maior número de obras inacabadas e paralisadas. Então, a gente está atualizando o valor da obra, porque tem obra que é de 5 anos atrás, 3 anos atrás, é impossível você fazer a mesma obra com o valor de 5 anos atrás. Então, a medida provisória ela permite atualizar o valor pelo Índice Nacional da Construção Civil para preços atuais, né? E eu consegui entregar essa obra. Você tem uma ideia, só creches, com abandono, 1.200 né? creches. 1.200. Só creches. Só creche. Então, nós ainda não conseguimos cumprir quase todos os indicadores do Plano Nacional de Educação, as metas, o Brasil ainda não cumpriu e vence agora em 2024. Foi analisar crianças em creche, escola a tempo integral, número de alunos no ensino superior, enfim, nós ainda não conseguimos cumprir nenhuma das metas do Plano Nacional de Educação, quase todas. Então, a iniciativa foi como é que eu vou começar novas obras, sem falar das obras que estão em andamento. Sim. Essas nós colocamos todas em dias, porque estavam atrasadas, independente de onde estava a obra, né? Porque essa é a visão republicana do presidente e do governo, de pagar a todos. E não tem faltado recurso para isso. O Lula tem garantido, o Haddad tem garantido. Recursos. A PEC da transição permitiu um fôlego maior esse ano para o Ministério, claro, para o governo inteiro, para várias ações importantes, para reconstruir essas políticas, isso foi fundamental. Então, essa coisa das obras foi uma coisa que tem sido. Então, nós colocamos em dia, aliás, nós já pagamos os 3 primeiros meses desse ano, os 3 primeiros meses, o equivalente que todo o ano de 2022 foi pago pelo governo anterior, né? Só nas obras em andamento. Queremos resolver esse estoque passado, que são 3.600 obras, e agora com o pacto vamos lançar novas obras com escolas, creches, escolas de tempo integral, escola profissionalizante, escola de ensino médio, fundamental, ônibus escolar, porque também o MEC não estava mais financiando o transporte escolar. Nós temos hoje 35 mil ônibus que precisam ser trocados nos municípios e estados brasileiros. Então, há uma série de políticas que foram... Isso para falar da estrutura, porque depois tem que melhorar o salário do professor, capacitar melhor o professor. E aí, o segundo passo que nós demos foi planejar, né? Eu só acredito que qualquer política pública, se ela tiver planejamento, se ela tiver meta, se ela tiver foco, né? Um ponto importante, quem é responsável pela educação básica são os estados e municípios, não é o MEC. O MEC tem que ser o coordenador, tem que ser o grande maestro da política educacional brasileira. Então, um dos pontos fundamentais que a gente precisou fazer foi restabelecer o diálogo e a parceria federativa com os estados e municípios. Então, por exemplo, o programa que nós lançamos de compromisso criança alfabetizada, porque esse é um grande problema grave do Brasil. Que é esse, crianças de 7, 8 anos, até o segundo do fundamental, estarem com a alfabetização completa, porque não, em muitos casos... Pelo menos sabendo ler e escrever. Sabendo ler e escrever. Então, se você for pegar o número, e isso piorou com a pandemia, hoje quase 62% das crianças brasileiras não aprendem a ler na idade certa. Imagina o que é que significa. O que é que isso pode ocasionar? É exatamente que quando uma criança, isso até a evidência já mostrou isso, quando uma criança não aprende nessa fase, começa a comprometer os anos subsequentes do ensino básico. Então, aumenta o abandono, a reprovação, né? Então, você vai olhar que cada ano que vai aumentando, vai piorando a situação. Quando chega no 9º ano do ensino fundamental, é o pior ano. É a virada do 9º para o 1º. Teve ano que chegou a ter 13% de abandono escolar, quando você muda do fundamental para o ensino médio. Então, qual foi a primeira política que a gente foi construir? Agora, cabe uma política ser construída não de cima para baixo, mas se articular. Né? Então, nós fomos conversar com os secretários municipais da educação, estaduais da educação, os prefeitos, fizemos vários encontros para construir a política. E aí o MEC está entrando com a governança dessa política,
com formação de professor, material didático focado exclusivamente para alfabetização, né, para recompor, inclusive, os prejuízos da pandemia, como você perguntou, né? A questão de avaliação, vamos fazer a avaliação de fluência pela primeira vez, vamos fazer a avaliação censitária de cada aluno, né? E criamos um comitê nacional, onde o ministro coordena esse comitê com os secretários estaduais de educação. Estamos formando os coordenadores de cada município, cada estado, para a governança, porque se não tiver a liderança do município, a liderança do prefeito, do secretário, né, o diálogo, o envolvimento, que foi uma experiência que o Ceará, né, começou, né, que iniciou, e outros estados, inclusive, levaram a experiência para outros estados. Agora nós queremos transformar isso numa política nacional. Eu ia deixar essa pergunta um pouco adiante, porque eu quero falar de outras políticas que têm a ver com o Ceará. Mas por que o Ceará virou o maior caso de sucesso da educação pública, também privada, no Brasil? É simples. Primeiro, a responsabilidade praticamente do ensino médio é do Estado. É assim, o ensino fundamental é do município, ensino médio é do Estado e o ensino superior seria do governo federal, apesar de ter as universidades estaduais, etc. Mas, em tese, essa mais ou menos... Grosso modo é isso. O problema é que, foi que o governo do Estado identificou, se a criança não faz um bom ensino fundamental, já chega ruim no ensino médio. Você estava falando há pouco. Então, o que é que eu preciso fazer? Nós convocamos os municípios cearenses, né? Olha, vamos construir uma grande pactuação. Todos aderiram, que nós estamos fazendo agora nacional, e todos, você tem uma ideia, todos os estados já aderiram ao programa nacional e 95% já aderiram dos municípios brasileiros, dos 5.000, quase 5.700 municípios. Então, a ideia foi, convocar os municípios que todos participaram, e aí criamos um modelo pedagógico focado em alfabetização, avaliação e premiação das escolas, porque é preciso você dar estímulo e reconhecer o trabalho de professor, de diretor escolar, de secretário. Depois, foi o segredo também que foi inovador, foi a distribuição do ICMS. Parte do ICMS... Que é o principal imposto estadual. Que é o imposto estadual, que 25% dele é distribuído com os municípios. Dessa parte que eu distribuo com o município, nós colocamos 18% de acordo com o resultado na educação. Investiram. Então, o município que investia, foi um estímulo para o prefeito. Então, se eu invisto na educação e melhoro os meus resultados, eu recebo mais. Então, esse foi o grande segredo, virtuoso. Que inclusive agora, na última lei que aprovou o novo Fundeb, estabeleceu isso como uma política nacional. Apesar de que ele estabeleceu apenas 10%, mínimo 10%. Lá no Ceará, nós já começamos com 18% à época, né? Então, essa foi uma das ações importantes. Então, foi um programa de pactuação e de cooperação federativa, né? E isso gerou resultados. Você está replicando nacionalmente. E também gerou um empoderamento das pessoas, do professor, orgulho, né, de ver a sua escola melhorar. Sim. Né? A escola que a gente tem lá chamado Prêmio Escola Nota 10, a gente faz uma espécie de premiação no final do ano, todo ano, né? Uma espécie de Oscar da educação. Sim. Então, os alunos vão, os professores vão, o orgulho dos prefeitos receberem a premiação. Então, como vai ter agora nacional, né? Inclusive, nós estamos trabalhando com a Unesco para ter uma premiação internacional para esse programa do MEC que nós estamos estabelecendo agora. Então, é esse regime que permitiu, a cada ano, o Ceará ir melhorando, e hoje nós temos, é impressionante, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, do ensino fundamental, 87 são do Ceará. Parabéns. Né? Então, assim, isso... E agora nós queremos que essa política... Porque não adianta a gente inventar a roda. Tem experiências boas no Ceará, tem experiências boas no Pernambuco em tempo integral, tem experiências boas no Espírito Santo, tem experiências boas no Piauí, tem experiências boas agora no Paraná, que melhorou. Isso aconteceu em que período de tempo? Numa década se conseguiu fazer? Menos tempo, mais tempo? Isso começou em 2000, para você ter uma ideia, em 2008. Então, foi um período... 15 anos. 13 anos aí, 13, 14 anos de ação. Claro que a cada ano nós vamos evoluindo. Aí fomos dando passos mais seguintes. Nós éramos o 12º no ensino médio, agora nós somos o 3º. Né? Então, vamos também transformar as escolas profissionalizantes, escolas de tempo integral. Então, isso foi um processo, né? Claro que com muito esforço do Estado, com muito investimento, com muito diálogo. Né? Então, é um processo que nós vamos construindo e é isso que nós estamos tentando
construir a nível de Brasil nessa parceria federativa. Tem tanta coisa para falar aqui, mas uma coisa importantíssima, assim, queria que o senhor explicasse o que é a escola integral. A gente tem sempre uma ideia de que é o menino, a criança, o estudante passar mais tempo na escola, mas escola integral é muito mais do que isso, o conceito. Explica para a nossa audiência o que é a escola integral, quantas a gente vai ter até 2026, quais são as metas e quando que será possível, eventualmente, universalizar isso na educação pública. Olha, o Plano Nacional da Educação que foi votado pelo Congresso, ele é decenal, ele acaba agora em 2024, nós vamos ter que construir um novo plano para os próximos 10 anos, né? Ele previu que até 2024, 25% das matrículas do ensino básico fossem de ensino em tempo integral. 25%. Para a gente alcançar, hoje nós estamos em torno de 15 e pouco, 15, a última avaliação do próprio Plano Nacional, o Brasil estava com 15,1%. Pouco mais da metade da meta, tem 10 pontos percentuais aí para subir. Para a gente alcançar essa meta, a gente precisaria de 3.600.000 novas matrículas. A gente tem hoje um pouco mais de 5 milhões de matrículas. Então, é um esforço para alcançar 25%. Tem países que é universal, que é para todas as escolas são tempo integral. Então, mas o que é a escola de tempo integral? É só aumentar o tempo? Não. Inclusive, nós vamos querer estimular que as escolas, o máximo possível que as escolas de tempo integrais, principalmente no ensino médio, sejam escolas técnicas, sejam escolas profissionalizantes, que o aluno já saia com a formação técnica. Que países, por exemplo, na Alemanha, todos os alunos do ensino médio lá são formações técnicas, você já sai com a capacitação, né, para o mercado de trabalho, focado no mercado de trabalho. Vou dar um exemplo. O Brasil tem uma força muito grande no agronegócio. Sim. Hoje, uma pessoa que trabalha um operador de máquina não é mais aquele motorista de trator. Ele tem que saber de informática, de tecnologia da informação, ele tem que estar... Então, vamos focar. E falta profissional. Falta mão de obra qualificada, preparada para aquilo. Preparada nessa área. Então, nós temos mercados importantes na economia brasileira que precisam formar gente. Que não precisa ser um nível de graduação, pode ser um nível técnico. Então, para essas profissões, nós precisamos estimular. Então, o tempo integral por exemplo, uma escola que ela pode ser a partir de 7 horas diárias, mas o ideal é que seja de manhã o aluno faça as disciplinas normais do ensino fundamental e do ensino médio, e à tarde ele faça uma atividade, seja de complementação de disciplina, seja praticar esporte, seja curso de informática, seja de línguas, seja um curso profissionalizante, né? E é toda uma questão metodológica, é você olhar o plano de vida do aluno, é você ter um acompanhamento do aluno, é você ter o envolvimento da comunidade com a escola, é você ter ações extramuro da escola. Ações de saúde também, odontológicas. Ações de saúde, toda. Então, é uma coisa muito mais... Não é só aumentar o tempo da escola. Você só falou, tem que fazer 7 horas e pronto, não é isso? É todo o processo. 7 horas é a base. Inclusive que nós estamos propondo aos municípios nesse programa, que foi o outro programa que nós também construímos juntamente com estados e municípios, estamos induzindo financeiramente, o governo está colocando aí 4 bilhões por ano para que a gente possa induzir os estados e municípios a ampliar suas matrículas. Mas não é só abrir nova matrícula, é ampliar e construir o modelo pedagógico da escola. Qual o modelo que eu quero da minha escola? E isso precisa também ser adaptado às realidades, inclusive, regionais, né? Quais são as vocações da região norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Ministro, então, entendendo aqui, até o final do ano que vem, 2024, tem que cumprir 1/4 da meta, 25% tem Nós não vamos conseguir cumprir a meta do PNE até 2024. Não vai. Nós estamos colocando, a nossa meta é tentar, claro que vamos tentar superar, mas é cumprir as 3.600.000 novas matrículas até o final desse governo. Até 2026. Eu espero que a gente consiga, claro, que tudo depende também da parceria com os estados e municípios. Porque não é uma coisa que é imposta pelo... As escolas não são do governo federal, as escolas são dos estados, são dos municípios. Então, tudo isso precisa ser construído com diálogo, com parceria. Então, essa coordenação, esse aspecto de ser o maestro da coisa que é o nosso papel como Ministério. De estimular, de induzir, de convencimento, de mostrar que esse é o caminho, que essas são as evidências. E um dia chegar na universalização. Que não dá para colocar um período assim difícil. Nós vamos discutir isso no próximo ano. Para o PNE,
que vai de 2024 a 2034, O que o senhor acha? nós vamos colocar as metas para 2034. Chegar em 34 universalizado? Aí vamos ter que discutir qual é. E aí Ter essa ambição. caberá, como isso é uma discussão que passa pelo Congresso, caberá também saber se nós vamos ter recursos de orçamento na educação para fazer esses investimentos necessários, né, que o Brasil precisa na educação, para poder andar mais rápido. O que é que eu defendo? Porque se você for analisar a história de qualquer país do mundo, você vê a China, algumas décadas atrás, era mais pobre que o Brasil. Singapura era mais pobre que o Brasil, a Coreia, enfim, a Finlândia. São países que investiram, que criaram, se revolucionaram do ponto de vista econômico, social, né, de melhoria de vida. E a chave foi a educação. Educação em ciência e tecnologia, esse é o caminho. Então, o Brasil precisa andar mais rápido. Então, eu defendo que quanto mais rápido nós possamos fazer as ações, e ações que não sejam políticas de governo, sejam políticas de Estado, para não acontecer o que aconteceu no governo passado. Que, independente de quem seja o presidente ou a presidenta, as coisas possam continuar. Esse é o grande segredo, né? E as pessoas terem o empoderamento de cobrar, de exigir, né, que não haja descontinuidade, não haja interrupção, porque, repito, o resultado da educação ela só aparece a médio e longo prazo, ela não é de imediato. Né? Claro que você constrói uma escola mais rápido, você traz internet, você traz conectividade, mas o resultado na aprendizagem, ela é principalmente por conta também da recuperação que nós estamos tendo que fazer pelo enfrentamento da pandemia. Houve uma reforma do ensino médio, ministro, que causou muita controvérsia. Muitos professores, sobretudo de escolas públicas, dizem que isso vai prejudicar os alunos. Nós não temos condição de oferecer um ensino de qualidade que prepara ele para o mercado de trabalho com esse modelo que está aí. O senhor decidiu rever esse modelo, tem uma discussão com o Congresso Nacional. Eu pergunto para o senhor, qual que é a sua avaliação dessa reforma que foi feita? O que vocês estão mudando, propondo de mudança e por quê? Bom, o primeiro ponto é entender que, quando nós assumimos o governo, a reforma do novo ensino médio já estava em andamento, já está em implantação, né? Já tinha sido implementado no primeiro ano de 2022, esse era o segundo ano da implantação. Primeiro, assim, a crítica foi a forma que foi feita, não houve diálogo mais intenso com os estados, não se ouviu muito a comunidade acadêmica, professores, alunos, né? Você tem uma ideia, a reforma foi feita através de uma medida provisória, né, uma MP. Agora, gestada na administração Temer e se continuou no Bolsonaro, não é isso? Foi implementada no Bolsonaro. É uma obra Temer-Bolsonaro aí. Agora, tem coisas positivas, né, porque, na realidade, era preciso mexer com o ensino médio. Porque, repito, a evasão... É preciso ter uma escola que seja acolhedora, criativa, que o aluno se sinta vontade de ir para a escola. Uma reforma era necessária. Era necessária uma reforma para que a gente pudesse melhorar a nossa escola do ensino médio. Mas, repito, o equívoco é que não houve muito diálogo. A forma também de implementação, ela foi pouquíssimo tempo, você não muda um ensino médio brasileiro em 3 anos, que essa era a meta, até porque nós temos o Enem. Né? E a importância de ter um núcleo e um currículo comum, né? Não pode ser um currículo assim que... E alguns erros que foram cometidos, por exemplo, você tirar a carga horária da base comum de disciplinas que são fundamentais na formação de um jovem, né? Então, mas qual foi a nossa decisão? Eu acho que nós temos que fazer uma consulta e uma escuta a todos os setores. Então, nós convocamos representantes dos estudantes, professores, os secretários da educação dos estados, porque quem implementa a política do ensino médio é os estados. Então, como é que vamos fazer qualquer mudança sem ouvi-los, sem construir com eles, né? Então, aí chamamos também, fizemos webinários, seminários, encontros, fizemos uma consulta via WhatsApp para 130 mil alunos, fomos ouvir professores, né? O Conselho Nacional, os Conselhos Estaduais da Educação, todos foram envolvidos, né? E apresentamos o relatório, né, agora no dia 7 ou 8 desse mês. Eu também fiz questão de fazer a apresentação desse relatório publicamente à imprensa, depois de ter reunido as entidades. Depois levei o relatório para a Comissão de Educação da Câmara e do Senado, porque são eles que, qualquer mudança, são eles que vão ter que aprovar na Câmara e do Congresso. Aliás, também receber sugestões também por parte deles, né?
nós vamos ter uma reunião na próxima semana exatamente para receber as considerações por parte de todos. E as propostas, vou resumir assim, porque a consulta também trouxe vários outros aspectos, além da questão curricular. Os alunos, 80% dos alunos que foram consultados querem ensino técnico, por exemplo. Então, a importância de focar no ensino técnico. A reclamação da infraestrutura das escolas. Se você olhar, tem relatórios ainda do MEC, que nós ainda temos escolas no Brasil que ainda são de taipa, estão cobertas de palha, que não tem banheiro, que não tem energia. Então, como é que a gente quer ter um resultado da educação boa se ainda temos escolas nessa realidade, principalmente na região norte do Brasil? Né? Então, houve também uma demanda importante, que nós vamos agora, inclusive, o presidente quer lançar um programa ainda esse ano, que é uma espécie de bolsa-poupança para o jovem no ensino médio. Porque, para ver se a gente estimula a evitar a evasão do estudante do ensino médio. A gente tem que criar todas as alternativas de política para garantir que a gente não perca nenhum aluno nas escolas evitar a pressão para ele ajudar no orçamento de casa e abandonar a escola. E ter uma poupança, uma espécie, ele recebe uma parte ali todo mês e tem uma poupança para o final do ensino médio, ele já tem um recurso, se ele fizer um curso profissionalizante, ele tem já montar um negócio para ele, ou então ele ir para a universidade, iniciar um curso, enfim. Então, a reforma, ela traz, ela tratou de formação de professor, então, ou seja, ela foi muito mais além de uma mudança curricular, simplesmente. Mas a mudança curricular, o que nós estamos propondo? Proposta finalizada a partir da consulta. É voltar à carga horária de 2.400 horas na base comum curricular, para garantir uma boa aprendizagem de matemática, português, sociologia, né? Enfim, todas as disciplinas. Garantir 600 horas para a complementação de carga horária, que chamamos de itinerários, né? E que seriam definidos também pelo MEC, e para não ficar aquela coisa pulverizada demais, aberta demais, né? Que foi muita crítica, sem ter nenhum critérios né, em relação a isso. Né? Então, esse é um ponto. Para a escola que vai ofertar o tempo técnico, o ensino técnico, aí reduziria para 2.200 horas a base comum e as 800 seria para garantir o curso técnico. Mas só no caso das escolas... Isso aprova quando, senhor acha? Esse ano tem que aprovar? Isso foi um ponto, né? O outro ponto é o Enem permanece como está, porque era outro problema. Teve estado que conseguiu ofertar vários itinerários, outros não conseguiram. Tem estado que nem conseguiu ainda implementar o novo ensino médio. E a prova do Enem ia ser baseada na base comum, mais os itinerários. Como é que eu vou avaliar? Isso criaria uma desigualdade dos alunos. Então, a ideia é que permanecer como está o Enem esse ano, 2024, né? E aí a gente rediscutir como será, até porque nós vamos discutir o Plano Nacional de Educação a partir do ano que vem, para os próximos 10 anos. Vai valer de 25 a 34. Isso. Então, basicamente, são mudanças que vão permitir, né, essa retomada. Agora, nós estamos agora, dia 22, vamos ter reunião com as entidades para escutar as considerações e, a partir daí, apresentar ao presidente e o presidente encaminhar as mudanças para o Congresso Nacional. Vamos ouvir também agora a Comissão de Educação da Câmara e do Senado. Eu espero que a gente possa chegar aí a um consenso para melhorar. O que o presidente tem dito sempre é o seguinte: nós queremos o melhor ensino médio para os jovens brasileiros. E o que precisa fazer, nós vamos trabalhar nesse sentido. Mas sempre ouvindo, dialogando e construindo juntos. Uma questão importante, mas tem tanta coisa para falar com o senhor aqui que eu estou até fazendo já uma edição dos temas, vai ter que chamar o senhor para uma outra entrevista. Então, alguns temas eu não vou nem abordar, porque eu acho que, já falo dele exaustivamente, acho que temos que focar em coisas mais importantes. Violência nas escolas. A gente tem visto casos no Brasil gravíssimos. Tem gente que acha que tem que colocar policial dentro de sala de aula na escola. Tem uma outra vertente que me parece mais correta, que entende a necessidade de regular as redes sociais. Claro que é importante aumentar a segurança, sim, o policiamento de uma maneira geral, ninguém está falando contra isso, né? Mas a questão de regulamentar as redes sociais e ter esse PL das fake news que está parado no Congresso Nacional. Que medidas que o senhor acha que são importantes, que o governo precisa tomar, junto com estados e municípios, como o senhor está falando, que tem que ser uma articulação, para a gente enfrentar essa questão da violência nas escolas? Olha, o presidente, logo quando aconteceu os episódios aqui em março, o presidente criou logo uma comissão interministerial, porque, repito, esse não é um problema só educacional, esse é um problema que envolve várias outras áreas, né, de governo, como, por exemplo, segurança pública.
Sim. Porque um dos graves problemas que o Brasil tem enfrentado, o mundo tem enfrentado, os Estados Unidos, que é um país rico, é um dos países que mais tem problema de violência Sim. nas escolas. Aliás, estudos mostraram lá que a questão de botar um policial dentro da escola, isso não resolveu. Né? É importante garantir mais segurança, etc. Mas essa questão das redes sociais, ela precisa ser enfrentada com muita coragem, com muita determinação. Porque tem um problema grave ali. Porque qual foi a primeira ação que o governo fez? Fez uma parceria, em parceria com os estados e municípios, um trabalho de inteligência para identificar, né, no submundo das redes sociais, e não está mais só no submundo, já está no mundo normal das redes sociais. São pessoas estimulando a violência, e isso foi agravado pelo governo passado, que tinha essa visão de estimular o ódio, a intolerância, o armamento. Né? Então, o primeiro fato foi identificar jovens estimulando o nazismo, o fascismo, a morte, o armamento. Né? Então, várias pessoas foram presas nesse período, né? Várias pessoas foram levadas à delegacia para depor porque estavam postando, estimulando. Então, isso é um trabalho que precisa ser feito forte, né, para a gente poder abafar e resolver. E o Congresso Nacional precisa aprovar a regulamentação, porque você precisa responsabilizar as plataformas digitais, né, pelo que as pessoas estão fazendo com elas. Então, se eu uso uma plataforma digital para estimular ódio, violência, morte e tal, eu vou punir a pessoa, mas também punir a plataforma que está permitindo isso. Né? Então, o que a lei está lá no Congresso é para regulamentar isso, e que nós precisamos regulamentar. Então, esse, para mim, é um dos pontos fundamentais. O outro ponto é criar, aí nós estamos com uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça, que é criar a espécie de justiça restaurativa nas escolas. O que é isso? É criar os ciclos de paz, de discussão com os jovens, ter os núcleos psicossociais nas escolas, porque tem problema de bullying, tem problemas psicossociais de jovens, precisamos identificar, precisamos apoiar esses jovens, conversar com a família. Então, um trabalho precisa ser, um trabalho que nós estamos fazendo já também de preparação e formação de diretores e professores para enfrentar situações caso isso possa ocorrer. Esse grupo, que forma 7 ministérios, está construindo um plano nacional de enfrentamento, uma política nacional de enfrentamento das violências nas escolas, né, com regras, com uma espécie de protocolo que as escolas precisam ter, mas também com essa estrutura. Precisa investir, e aí investir em escola a tempo integral, investir em atividades físicas, investir em cultura, investir em esporte, investir... Então, é isso que faz a escola se tornar um ambiente agradável, de paz. Nós, inclusive, fizemos uma ação importante, nós tínhamos quase 2 bilhões empossados em contas de programas empossados parados nos municípios. Nós fizemos uma resolução permitindo que esse recurso a escola poderia utilizar para melhorar a sua infraestrutura de segurança na escola. Então, é um trabalho que está sendo, repito, é um trabalho que precisa ser feito em parceria com o Estado, em parceria com o município, mas nós estamos nós não podemos aceitar que uma escola seja ambiente de violência. A escola tem que ser ambiente de paz, de tranquilidade, de confiança, de esperança, de acolhimento, e é isso que nós estamos tentando construir junto com os estados e municípios. Ministro, eu queria falar de política com o senhor, mas acho que você vai ter que voltar para um outro programa aqui. Questão do FIES, né? Que é o financiamento para o estudante pagar a escola. Teve muita crítica dizendo que houve abuso, tem inadimplência. Agora, muita gente só conseguiu estudar por causa do FIES. Que modelo de FIES que vocês querem ter? Que mudança que o senhor está pensando? Como é que vai ficar essa questão? Nós vamos lançar, porque isso é uma discussão que precisa ser feita com a Fazenda, que é o FIES social. Porque, na verdade, o que fizeram foi mudar o papel social do FIES para um papel muito financeiro do FIES. Então, nós precisamos voltar a ter o papel social. É isso. Então, mas tem 2 pontos que são fundamentais, e um deles nós já estamos querendo incluir nessa medida provisória das retomadas das obras que está no Congresso, que é a questão da renegociação das dívidas. Isso já está acordado com a Fazenda, nós vamos restabelecer a prorrogação das dívidas, da renegociação das dívidas. Estou dizendo, inclusive, agora em primeira mão aqui para você. Então, vai ser uma das medidas importantes, que vai ser a renegociação. Nós vamos prorrogar renegociações das dívidas dos alunos, É importante mesmo, tem gente que não tem condição de pagar. Né? Estamos redesenhando o programa, né? Porque, inclusive, não havia nem muitas vezes as informações, porque às vezes tem uma pessoa que não paga porque não pode, mas tem pessoas que pagam porque não querem. Né?
Então, é preciso saber distinguir também E cobrar de quem pode pagar. Cobrar também de quem pode pagar. Então, esse fluxo nós estamos tentando reconstruir, modernizar o sistema, juntamente com a Caixa, enfim. Então, nós vamos... Essas medidas mais urgentes, a gente está pensando em já colocar na medida provisória que está no Congresso, mas vamos em breve lançar um novo FIES social que vai poder garantir, por exemplo, financiamento de 100% do curso, que antes não podia, hoje não pode. Às vezes o aluno não tem condições de pagar, ele já... A primeira prestação que ele tem que pagar a parte dele, ele já não pode. Já não pode. Então, são situações... É claro que tem que ver o perfil da... Ou seja, renegociação e será criada uma modalidade de 100% de financiamento. 100%, garantir também que só tem direito ao FIES quem faça o exame do Enem, que hoje não está claro na lei. Então, são alguns... Mudamos... A gente foi possível mudar o teto, por exemplo, a medicina, que conseguiu aumentar, porque era uma decisão do grupo técnico, do grupo gestor técnico do FIES, então isso já foi feito, já foi um benefício importante. Mas eu quero deixar claro aí para os nossos jovens do FIES, tanto que chegou até ano que a gente tinha 700 mil vagas por FIES. Nós estamos com 50 mil vagas. Estamos provavelmente também com as mantenedoras que ofertam as vagas com dificuldade por conta da inadimplência. Então, são questões que nós estamos tentando reorganizar, né? Mas, repito, é claro que não depende só da educação, depende do orçamento, porque tem efeitos também financeiros e orçamentários. Então, nós estamos fechando para que a gente possa garantir. Mas posso garantir, o presidente Lula me pediu para, inclusive, reafirmar isso, que todos os alunos terão, ou todos os jovens que tiveram FIES terão renegociação das dívidas. Ótimo, boa medida. Ministro, vou fazer uma pergunta combo aqui, misturando a questão dos institutos de excelência. Tem um acordo com a Defesa para se criar uma unidade do ITA no Ceará, né? 1/3 dos que entram no ITA estudaram no Ceará. Então, até faz sentido fazer um ITA só para ficar lá no Ceará. Tem também esse Instituto de Matemática de ponta que vocês lançaram no Rio de Janeiro e tem todas as queixas das universidades federais, dos bolsistas de pós-graduação. Dá um panorama da importância, misturando a questão do ITA, do Instituto e desse investimento no ensino superior. A primeira coisa foi que nós reajustamos todas as bolsas e ampliamos em 26% o aumento das bolsas para as universidades de mestrado, doutorado, né, de pós-graduação, de bolsa estudantil, quilombolas, indígenas, enfim. Então, isso nós estamos... o próprio também CNPq, que é ligado à ciência e tecnologia, também fez a mesma coisa. Nós fizemos juntos CAPES e CNPq, então, porque nós acreditamos na ciência e na tecnologia, na importância das universidades pesquisarem, são elas que inovam, são elas que trazem soberania para um país. Um país que não investe em ciência e tecnologia e em pesquisa é um país sempre sujeito a estar dependente dos países, né, dos outros países. Então, isso é um ponto. A outra questão também que você me perguntou... ITA... Em relação ao ITA, Instituto de Matemática. As Olimpíadas de Matemática foram criadas pelo presidente em 2005. Hoje nós temos milhões de jovens que participam das Olimpíadas de Matemática. Então a ideia foi criar um curso, uma faculdade de matemática focado nos melhores medalhistas das Olimpíadas de Matemática e um curso intensivo. Lá ele vai ficar internado, vamos dizer assim, claro que não é internado, não, mas dedicado vai dedicado aqui, vai ter um apartamento, com bolsa, para se dedicar a ser os grandes cientistas na área de matemática do Brasil. Então, essa foi... e aí, uma parceria com o Eduardo Paes, ele já tinha uma área que estava em reforma, então nós fomos lá com o presidente. E a ideia é que a gente já possa funcionar já a partir do próximo ano, até alunos a partir do próximo ano, já nessa faculdade de matemática. E o ITA, eu sempre defendi que o ITA deveria se descentralizar, sair um pouco só do Sudeste, lá de São Paulo, ter um ponto fora do Sudeste. E a ideia do Ceará foi por duas razões. Primeiro, porque, como você disse, 1/3 dos alunos que entram no ITA ou são cearenses ou estudam no Ceará. Então, já tem um case. Facilita. Já tem um case disso. E o ministro Múcio muito empolgado com isso, o presidente Lula muito empolgado. E lá lá desativaram a base aérea de Fortaleza, né? Então, lá tem toda uma área, uma estrutura bonita, antiga. Claro que precisa passar por uma reforma e tal. Então, a ideia é que a gente possa também descentralizar e ter um braço operacional do ITA fora de São Paulo, fora do Sudeste e no Nordeste brasileiro. Portanto, e aí vocacionar e estimular também para que os jovens de todo o Brasil possam ter mais esse espaço do ITA, mais vagas lá no Nordeste brasileiro.
Ministro, eu queria falar um pouco com o senhor sobre os atos de 8 de janeiro. A gente está vendo o avanço das investigações, tem uma CPI aí, tem esse caso das joias, que a narrativa bolsonarista toda está desmoronada, está se vendo ali um grande caso de suspeita de corrupção. Claro que é importante assegurar o direito de defesa para todo mundo, ainda mais numa democracia, porque na ditadura que eles defendiam, não teriam o direito de defesa que tem numa democracia. O senhor ainda vê risco da extrema-direita voltar ao poder no Brasil em 2026? Acha importante o Lula ser candidato? Acha importante responsabilizar o Bolsonaro criminalmente pelo que aconteceu? Não, primeiro, eu acho que nós temos que responsabilizar todos que tentaram, naquele dia do 8 de janeiro, que ali foi um afronto à democracia, ao país, às instituições. Aquilo ali deixou chocado todo o país. Portanto, a justiça tem sido rigorosa, né, porque eu acho que há algo precioso, que é indiscutível, é a nossa democracia. Né? E democracia é esse, é o direito de você escolher, né? O povo brasileiro escolheu o Bolsonaro e a democracia respeitou. O povo brasileiro escolheu agora o Lula e é preciso respeitar isso. É o direito, é como escolher um governador, como escolher um prefeito. Tá? Então, para mim, isso é base, né, para o nosso país. E Lula reeleição. O Lula, eu não tenho dúvida, o Lula está muita energia, muito empolgado para fazer um grande governo. Então, eu acho que o que faz a aceitação... Aliás, a pesquisa de ontem mostrou que ele aumentou, o governo do presidente Lula aumentou a aprovação. A popularidade. Tanto dele pessoal quanto do governo. Como do governo. Então, eu acho que o governo é isso, o governo é entrega, é resultado, e a população vai enxergando isso, vai avaliando que é um governo que dialoga com as pessoas, que respeita as diferenças, né? Porque a política precisa ser isso. A democracia é isso, é essa pluralidade de ideias, mas é preciso eu respeitar, não preciso agredir, não preciso... Claro que eu defendo a reeleição do presidente Lula. Agora, claro que não precisamos tratar de eleição agora, temos que trabalhar, fazer um grande governo, e eu não tenho dúvida que o presidente irá para a reeleição, até porque é um presidente sensível aos problemas sociais, é um presidente que olha para os mais pobres, que quer tirar de novo o Brasil do mapa da fome, que voltou com várias políticas importantes no Brasil, Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico, a farmácia popular, o Bolsa Família, enfim, são políticas sociais importantes, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Então, precisamos olhar para as pessoas que mais precisam, mais pobres desse país, e precisamos olhar fortemente para a educação, para a saúde desse país, porque a grande maioria usa o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o SUS mostrou a importância dele na pandemia. Então, eu não tenho dúvida que o time está integrado, o presidente tem uma grande equipe, estão todos entusiasmados, né? O ministro Haddad tem sido um ministro importante, o ministro Rui também um ministro importante na liderança da Casa Civil, o Haddad na liderança da questão econômica. Você sabe que a economia é importante. Sim. Para que o Brasil possa gerar emprego, oportunidade, crescer. O PAC agora vai dar uma sacudida na economia brasileira, com muitos investimentos importantes no Brasil, em todas as áreas. Então, estou muito confiante. Eu sempre digo que eu fui governador, sou senador, mas para mim a missão de ser ministro da Educação é a missão mais importante da minha vida. Nós estamos nessa passagem. Eu quero passar contribuindo com o meu país para que a gente possa melhorar a educação das crianças, dos jovens, porque esse é o grande caminho que liberta, que transforma o país num país soberano, livre, com mais oportunidades. Ministro, chegamos aqui no finalzinho, tem o pinga-fogo, peço que tu responda em uma, duas palavras, que já estourei muito tempo aqui, o pessoal está puxando a minha orelha. Getúlio Vargas. O Getúlio foi o pai dos pobres, né? Aliás, o presidente que mais período passou como presidente da nosso país. Juscelino Kubitschek. Um estadista, um visionário, criou Brasília, foi um grande presidente e um orgulho para o povo brasileiro. Jânio Quadros. Jânio foi o presidente período mais curto, né? Inclusive renunciou. Então, mas era um homem também, se dizia revolucionário, né? João Goulart. João Goulart foi um presidente também que olhava para as questões trabalhistas, lutava muito também para as questões sociais, mas passou pelo golpe aí de 64. Ditadura militar de 64. Para mim foi um dos períodos mais tristes da nossa história, até porque eu tenho um pai que sofreu com isso, foi torturado, perdeu o emprego, que era empregado público federal. Então, foi um período triste que nós superamos, mas jamais retornarmos
né, a viver momentos obscuros como esse. Tancredo Neves. Então era esperança, aquele momento de esperança, as mudanças que o Brasil precisava naquele período. Infelizmente perdemos, era a esperança de ter um grande presidente naquela retomada da redemocratização brasileira. José Sarney. José Sarney acabou assumindo aí o papel com a morte do Tancredo. Foi um presidente que criou expectativa, né, mas foi um período também de muita, vamos dizer assim, de transição, que o Brasil precisava passar da ditadura para a redemocratização. Fernando Collor de Mello. Aí foi um caos. Itamar Franco. Foi um grande presidente quando ele assumiu, quando o Collor foi deposto, mas o Itamar foi um grande presidente, um grande estadista. Aliás, foi quem começou o Plano Real, que garantiu aí que a inflação do Brasil fosse controlada e a moeda fosse uma moeda mais estável. Fernando Henrique Cardoso. Foi um presidente que é um professor universitário, mas foi um bom presidente, mas poderíamos ter avançado mais em questões sociais durante o período do presidente. Dilma Rousseff. Primeira mulher presidente, né? Uma grande estadista, uma mulher seríssima, recebeu um golpe injustamente, né? Então, eu considero a presidente uma mulher injustiçada. Foi injustiçada no período da ditadura e foi injustiçada no seu segundo governo. Michel Temer. Michel Temer foi um presidente que a gente diz um pouco apagado. Ele passou a transição no período da presidenta Dilma e foi um governo que não houve muito avanço do ponto de vista da reconstrução, do ponto de vista do diálogo com os estados, com os municípios, da questão federativa. Né? Mas foi presidente da Câmara, foi um bom deputado, mas acho que não honrou um pouco o papel de presidente da República. Jair Bolsonaro. Para mim foi um retrocesso que o Brasil teve. Né? Claro, respeitando a democracia, respeitando a escolha do povo brasileiro, mas pela história do ex-presidente já no Congresso Nacional, nós não poderíamos esperar diferente, né? Uma pessoa que não tem uma visão de estadista, né? Eu digo isso que eu fui governador do Estado, não havia relação federativa com os estados e municípios, não enfrentou, não olhou para a pandemia para salvar vidas das pessoas, olhando para a ciência, olhando para... Né? Então, para mim, foi um retrocesso que nós tivemos no Brasil em várias políticas importantes, de conquistas importantes que o povo brasileiro teve ao longo dos últimos anos. Lula. Então, para mim, um grande estadista, um homem que resiliente, porque imaginar o que o Lula passou. Né? Eu visitei o Lula quando ele estava na cadeia. Né? E eu me lembro muito bem porque os advogados falavam uma questão dele sair de lá com a tornozeleira eletrônica e ir para cá. Ele disse: eu só saio daqui ou livre, porque não tenho culpa, ou morto. Ou seja, o Lula perdeu a mulher, perdeu o neto, perdeu o irmão, né? E hoje o povo brasileiro deu a oportunidade. E ele tem mostrado o que é pessoa sensível, que olha para as pessoas que mais precisam, que ama esse país, quer reconstruir esse país, voltou, mesmo com a sua idade, para ajudar o Brasil a voltar aos trilhos, né, do desenvolvimento, das oportunidades, da redução das desigualdades sociais. Então, para mim, foi o maior presidente da história desse país. Camilo Santana. Sou agora um soldado do país, da educação do presidente, para ajudar. Estou muito empolgado, otimista, para ajudar o presidente Lula nesse seu terceiro governo, ajudar o Brasil e principalmente ajudar uma área que eu considero a mais importante, né, que garante o futuro de um país, de uma humanidade, de uma sociedade, que é a educação. Portanto, quero dizer aos brasileiros que eu vou me dedicar tenho me dedicado e vou me dedicar com toda a minha energia para ajudar a educação do meu país e ajudar ao governo do presidente Lula. Ministro, boa noite para o senhor. Obrigado pela entrevista. Boa sorte, que a tarefa é dura, mas boa sorte lá. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aqui. Boa noite. Agradeço a sua audiência. A Notícia volta na semana que vem. Muito boa noite para você. Até a semana que vem.